Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Boa tarde ao Ministério de Música. Boa tarde você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Boa tarde também, como a Renata falou, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, lugar onde a graça de Deus acontece, não é? Você que está em casa, você que está aqui, quem não já experimentou uma pregação, um momento de oração, um momento de adoração aqui na Canção Nova? Quem não experimentou? Acredito que muitos de nós, muitos de vocês que estão aí nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, têm feito essa experiência. A gente também, licença, amor, vamos cumprimentar também o pessoal que está nas redes sociais, né? Porque enquanto a gente está aqui, tem muita gente, eu estava acompanhando de manhã, muita gente acompanhando, né, pelas redes sociais. Enquanto a gente está aqui pregando a palavra de Deus, as pessoas estão ali colocando suas intenções, e a gente já pode até convidar, né, amor, as pessoas colocarem suas intenções. Já vai colocando suas intenções, porque ao final dessa partilha da palavra, nós vamos rezar. E vai ter a Santa Missa também. Então, o Senhor vê seu coração, o Senhor vê sua intenção. Então, vai colocando aí, o pessoal das redes sociais, suas intenções, porque nós estamos unidos ao seu coração. É isso mesmo. Como o André falou, eu me chamo Marcos, sou da comunidade Canção Nova. Estou aqui na comunidade Canção Nova há 21 anos. Esse ano de 2022, em dezembro, vou fazer 22 anos de comunidade Canção Nova. Sou casado, graças a Deus, com essa mulher maravilhosa que me ensina cada dia a ser cada vez mais um homem de Deus, que ela vai se apresentar, vai falar quem ela é, de onde que ela veio. Eu sou a Renata Vasconcelos, estou aqui na Canção Nova há 23 anos. Nós somos missionários, temos o nosso filho Francisco Gabriel, que estava ali. E é uma alegria a gente estar aqui hoje partilhando essa palavra. Hoje pela manhã, o Marquinhos Joubert, nosso querido irmão, estava partilhando, e tudo é um início, do aprofundamento, para as famílias novas, que começa na sexta-feira, com um tema, olha o tema, como é interessante: intimidade na vida conjugal, nas relações fraternas e na amizade. Eu te conheço o suficiente? E tudo tem a ver com o livro, do padre Rafael Solano, que está sendo lançado esse final de semana. E atenção, são 2 livros que estão em promoção. Um está sendo lançado, que é o do padre Rafael Solano, e o da Fabiana Zambuja, que estão em promoção hoje. Se você ligar agora na loja virtual da Canção Nova, eles estão em promoção com 20%, tá bom? E o livro é Aquele que me curou. E tem tudo a ver com o tema de hoje. E o tema de hoje que a gente vai conversar com você é Casa da Misericórdia, ação trinitária do perdão e da compaixão. E aí você pode perguntar, mas o que tem a ver Casa da Misericórdia, ação trinitária, do perdão e da compaixão? Nós somos hoje convidados a olhar hoje essa pergunta provocativa desse aprofundamento das novas famílias, que é para todos nós, que vem nos convidar a olhar nossa relação, não só conjugal, mas de todas as relações fraternas, nossas relações de amizade. Você conhece suficiente a pessoa que está com você todos os dias? Quem veio aí com família, ou quem é amigo de quem? Levanta a mão aí. Pega na mão dessa pessoa aí, que é parente, que é junto, que se conhece. Tá. Olha no olho dessa pessoa e faz a pergunta para ela: eu te conheço o suficiente? Eu te conheço o suficiente? É uma bela pergunta, nos dias de hoje, amor? Faz a gente ficar assim, parado e pensando se conhece o suficiente, A Renata falando muito bem de tudo aquilo que nós vamos refletir nesse momento aqui da tarde, que é exatamente a Casa da Misericórdia, a ação trinitária do perdão e da compaixão. Veja só, eu e você fomos gerados por Deus. Lá no início, em Gênesis, está escrito que nós somos gerados com amor e para o amor. Fomos gerados por esse amor trinitário, esse amor que perpassa, que independentemente de situações que eu e você tome, ele é sempre por nós. Esse amor que não tem condição, esse amor que não leva exatamente, simplesmente um partido, uma bandeira, não.
é o amor que se dá na cruz. Esse amor que se rebaixa, como diz Santo Agostinho, para pegar a humanidade e salvar a humanidade, sarar a humanidade. Interessante que, em um contexto teológico, a gente costuma falar, e tem vários teólogos que afirmam essa preposição, que diz assim, que a percepção de um Deus que salva é anterior a de um Deus que cria. Porque o ato da criação já é um ato salvífico. Nós somos gerados do nada. Fomos gerados pó, a partir do barro. E esse Deus, por amor, Ele soprou o seu hálito, o seu Espírito em nós, e nos deu vida. E Deus viu, nos criou primeiro o homem, mas o homem ali estava sozinho, vendo todos os animais, cada um tinha um parceiro, tinha um da sua espécie, e o homem sozinho. Deus viu que o homem estava sozinho e percebeu que não era bom o homem estar sozinho. E Deus fez cair sobre o homem um sono profundo. Esse sono profundo não é porque Adão gosta muito de dormir, talvez os homens de hoje, como eu, gostam muito de dormir, mas não é porque você, homem, gosta de dormir. Esse sono profundo quer dizer que, nesse momento, Deus foi no íntimo seu, homem, para retirar a própria sua parceira, a pessoa que ia compartilhar a vida com você. Nesse grau de intimidade, de tirar um pedaço do homem de dentro de si para fazer a outra parte, foi que Deus nos fez. Deus nos fez na intimidade, e nessa intimidade trinitária, nessa intimidade do Pai, Filho e Espírito Santo, nessa intimidade desse Pai que cria, nessa intimidade do Espírito Santo que une todas as coisas, nessa intimidade de um Deus que, como eu falei, que se rebaixou na condição humana para nos resgatar, nos tirar do pecado, porque Ele não tinha pecado, Ele se sujeitou a morrer na cruz por mim e por você. E como essa colocação de hoje tem tudo a ver, porque ontem iniciamos a quarta-feira de cinza, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de perdão, tempo de esmola. É a linguagem de um Deus trinitário, que não fica ali, que vai e chega até a mim e até a você. Foi através de uma linguagem trinitária que o Evangelho chega até a mim e até você, até nos dias de hoje. Essa vontade de Deus de mostrar para mim e para você a verdade única, que eu e você fomos feitos para o céu, para estar junto de Deus, e só tem uma possibilidade de estar junto de Deus, é viver na sua intimidade. E quando Deus viu que o homem estava só, Ele viu que não era bom. Eu não sei você, mas você já se sentiu só alguma vez na sua vida? A gente separou algumas pesquisas aqui, meu lado jornalístico. Segundo uma pesquisa realizada por uma campanha de seguros de saúde norte-americana em 2020, 61% dos americanos nos Estados Unidos se sentem só. Gente, 61%, isso aí é recente, essa pesquisa, tá? 61%, mais da metade dos norte-americanos se sentem só. Aí você pensa, devem ser as viúvas, devem ser os idosos. Não. 79% desses que se sentem só têm menos de 27 anos. É a chamada geração Z. Não para aí. Já uma revista britânica listou os países mais solitários do mundo. Você acha que o Brasil está em que posição? Os 5 países mais solitários do mundo. O Brasil está no terceiro lugar. Terceiro lugar, onde existem pessoas
que se sentem mais só. No Japão, eles estimam que até 2040, metade da população vai escolher morar sozinha. Vai escolher morar sozinha. Metade da população. Metade da população. A solidão já é considerada uma epidemia no mundo, já é tratada como epidemia no mundo. E as organizações mundiais de saúde já estão olhando isso como um problema de saúde. E é preciso fazer algo por isso. Porque já foi comprovado cientificamente que a solidão, ela causa mais depressão e ansiedade. Então, já é epidemia a solidão. E, de acordo com o Instituto Privado, e agora eu vou falar de vida conjugal, a falta de diálogo, isso é, a falta de diálogo faz a pessoa se sentir só, é o segundo lugar no ranking dos 5 principais motivos de conflitos entre os casais. E o terceiro motivo, você imagina o que é? É o uso excessivo do celular. Então, o Marcos foi lá na origem, né, na criação do homem. Deus viu que Adão estava só. E aí a gente vem para os tempos de hoje. Um mundo que está cada vez mais solitário. É difícil você perguntar para alguém assim, você já se sentiu só? Até para os casados. E o que está acontecendo? Você fica 24 horas do lado de alguém e continua se sentindo só. Está faltando o quê, amor? A intimidade que é verdadeira. Jesus, e aí é a passagem que a gente vai ler agora, Jesus, quando a gente está falando aqui da Trindade, é justamente o livro do padre Rafael Solano, que esse convite que ele nos faz para refletir, aquele que me curou, é todo baseado nessa passagem bíblica, faz justamente a gente se sentir como aquele paralítico. Quantas vezes nós somos aquele paralítico, você vai entender agora, porque a gente vai fazer essa reflexão. Porque nós não fomos criados por Deus para a solidão. Nós somos criados por Deus à imagem da Trindade, que é comunhão. Deus é comunhão, Deus é família, Deus é comunidade. Então, nós vamos ler essa passagem bíblica. Fala no Evangelho de João 5, de 1 a 11. Exatamente. João 5, quem quiser acompanhar que está em casa, é João capítulo 5, versículos de 1 a 11. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamado Betsaida, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta, e quando estou chegando, outra entra à minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: aquele que me curou disse: pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse? Pega a tua maca e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: olha, está curado, não peques mais, para que não te aconteçam coisas pior. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja muito bem como a gente traçou sobre o Evangelho, esse texto desse homem paralítico que foi curado.
desse homem paralítico, no qual estava ali à margem, ali, naquela piscina, naquele costume daquele povo, que tinha uma crença, que quando a água se movimentasse, o primeiro que chegasse, logo ali naquelas pequenas ondas ali, daquela água, seria curado. Veja só, esse homem tem 38 anos ali esperando. Primeiro, que ele não tem movimentação nas suas pernas. E ainda mais, ele precisa, diante a tradição dessa realidade pagã, se movimentar a água, eu vou lá ser o primeiro e vou ser curado. Veja só, meus irmãos, fala no Evangelho que Jesus estava na região, e Jesus estava num tempo de uma festa. Jesus, subindo a Jerusalém, foi ao encontro desse homem. Quanto de nós estamos passando por um momento de festa? Ou até então, quanto de nós estamos à margem e muitos estão passando por um momento de festa? Por exemplo, nós estamos passando agora, no momento lá na Ucrânia, na Rússia, um momento de guerra, no qual atinge toda a humanidade. No qual atinge toda a humanidade porque tem pessoas lá. Petrópolis também, né? Petrópolis, onde o ser humano é alcançado ali. E ali, quando o ser humano é alcançado através dessas realidades todas, Deus está vendo. Então, Jesus, indo para aquela festa, Jesus falou assim, eu vou ali primeiro. E Jesus já sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, porque Jesus, ele prescuta o meu coração e o seu. Você entende que Deus, no seu amor e na sua misericórdia, é íntimo seu, sim ou não? Agora, nós somos convidados a se tornar íntimo de Deus, porque Deus já é íntimo nosso. Nós nascemos, nós somos essência de Deus. Através do pecado original, através de tudo aquilo que fomos corrompidos pelo pecado original, nós nos distanciamos de Deus. E aí é onde entra o pecado. Esse homem, sentado ali à margem, ele buscou uma outra crença. Ali, no tanque de Betsaida, o que acontece? Ele fica ali, anexo ao templo de Jerusalém. Marquinhos já falou isso de manhã, mas eu vou repetir. Fica ali no anexo. Por quê? Porque aquele tanque servia também para os homens purificar-se e ir até o templo. Fica perto ali da porta das ovelhas. É o que narra o Evangelho. Por que da porta das ovelhas? Porque é ali que passa as ovelhas para serem oferecidas em sacrifício no templo. E atrás logo desse tanque, como está narrado e nas escrituras, atrás fica a via dolorosa. Veja só, ovelha, a porta das ovelhas, quem é que vai lá estender-se ao homem, se dá ao homem que está lá 38 anos, tentando ter um esforço para chegar ali primeiro? Logicamente, ele pensava, eu preciso chegar primeiro. Mas a lógica é clara que o homem não tinha condição de descer aqueles degraus até lá e ser o primeiro a chegar. Veja só, Jesus vai ao encontro desse homem, porque Jesus conhece o coração desse homem. Jesus conhece o coração desse homem e se aproxima dele. E a primeira coisa que Jesus fala para esse homem é essa: queres ser curado? Você quer ser curado? E ele foi exatamente falando para Jesus, explicando, mas como é que eu vou se eu não tenho ninguém? Amor, interessante que vocês acham que Jesus não sabia que ele queria ser curado? Imagina, só iam para aquela piscina, para aquele local, todo mundo que estava com algum problema, com alguma doença. Ficar naquele calor, naquela situação difícil,
vamos dizer assim, deplorável. Imagina, um monte de gente ali esperando a água se mover, se atropelando, se machucando para chegar lá o primeiro. Imagina a situação. A pessoa se submeter a essa situação para ser curado. É óbvio que ele queria ser curado. Mas então, por que Jesus faz a pergunta? Porque a grande reflexão é essa. Muitas vezes a gente quer ser íntimo do outro, e é por isso que essa é a reflexão, né, que a gente faz hoje, convidado aqui por esse aprofundamento, baseado no livro Aquele que me curou. A grande questão, quando a gente quer realmente ser íntimo, está na pergunta, não está na resposta. Muitas vezes a gente diz que quer ser íntimo da pessoa e já vai afirmando sobre ela, já vai falando, não, fala não, que eu já sei o que você pensa. Jesus até sabia que ele queria ser curado, mas Jesus queria ouvir dele, porque Jesus não invade o nosso coração, como o Marcos falou, Jesus já é íntimo, mas ele, como o Papa Francisco falou também, ele bate delicadamente na porta do nosso coração e pergunta, posso entrar? Posso entrar? Então, Jesus fez isso com aquele paralítico. Ele sabia que ele queria ser curado, mas Jesus bateu delicadamente na porta do coração dele e perguntou, eu posso entrar? Jesus queria ser íntimo daquele paralítico. E por incrível que pareça, o paralítico diz algo que é a grande dor dele, além da paralisia. Ele diz o quê? Eu não tenho ninguém. A dor da solidão, a dor de não ter ninguém. Ele abre o coração dele e dá o primeiro passo para um conhecimento, porém, ainda não é suficiente. Mas ele fala de uma dor mais profunda. Senhor, eu não tenho ninguém. Esse homem não tem ninguém e, como eu falava, é exatamente... E literalmente não tem ninguém. E naquele dia, no qual Jesus visitou, tinha uma festa. Imagine, se você não tem ninguém para te carregar, e no dia que você vai falar assim, hoje vai aparecer alguém para me carregar, naquele dia tinha uma festa. Ou seja, se tinha 2 ou 3 para talvez você se aventurar aí que possa te levar, tinha uma festa muito importante, ou seja, não tinha ninguém, a não ser aqueles que estavam ali coxos, de uma certa maneira paralíticos também, de uma certa forma precisando ser curado conforme a tradição do que está relatado aqui na palavra de Deus, e ele mesmo assim, ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém, tipo assim, não vai ter jeito, Senhor, e o Senhor vai ao coração dele e cura aquele homem. Quando eu fiz a descrição da geográfica ali do tanque, que falei que tinha a porta das ovelhas, e logo atrás, onde passa ali o caminho da crucificação de Jesus, é o próprio Jesus falando para mim e para você, eu vou me entregar por você, eu te curo, você pode se levantar que eu te curo, é Jesus falando para mim, falando para você onde não tem ninguém muitas vezes. Então, gente, essa intimidade de Deus conosco é uma intimidade eterna. Já fala na palavra de Deus, em Jeremias, com amor eterno eu te amei. Jesus, Deus maravilhoso, Deus Pai das misericórdias, Ele nos ama por inteiro, independente que seja o que você fez, Deus te ama, e ali, eu e você somos sinais trinitários do amor e da misericórdia de Deus. Agora, Marcos, como é que eu posso responder a isso? Veja só, esse homem foi curado, e esse homem mesmo crendo, naquela crença, ele foi curado, ele estava tendo uma crença daquilo que Deus falou assim, olha, muda de vida, né? Deus curou ele. Você vê lá na frente no Evangelho, Jesus se encontra com aquele homem, aonde? No templo. No templo. Deus já sabia a intenção do coração daquele homem. Na verdade,
se a gente for olhar, quando como o Marcos falou, Jesus encontra com ele no templo. Jesus diz, ele não tem ninguém, levanta, pega a tua maca e vai. E aí os fariseus olham para o cego, né, para o paralítico, desculpa, e questiona ele, mas você não pode levar a maca, hoje é o sabá, né, hoje tem essa regra, não pode, essa lei. E ele fala, aquele que me curou disse para eu levantar e pegar minha maca. Quer dizer, ele não sabe nenhum nome de Jesus. Quantas vezes a gente se satisfaz com um relacionamento com o Senhor superficial? Exatamente. Jesus, ele quer se dar para mim e para você. E se dando para mim e para você, o lado que eu posso e devo escolher é que esse amor dele possa perpassar por mim e ir ao encontro do outro. Eu não posso ter um amor trinitário, um amor que me gerou, um amor que me conquistou, um amor que eu larguei tudo para estar na presença de Deus, e esse amor ser infértil, ser exclusivamente para os meus interesses. Exatamente. Eu preciso amar com o rosto da misericórdia. Uhum. Eu preciso amar com o rosto do perdão. Uhum. Eu preciso tirar as vendas dos meus olhos. Como a Renata falou aqui agora do paralítico, sem querer, mas eu vou trazer o paralítico. Porque nesse evangelho de João, nesse mesmo evangelho de João, fala do paralítico, lá na frente. Você vê que aquele paralítico não, do cego, aquele cego fala o nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, ele fala o nome de Jesus, Jesus, filho de Davi. O cego que não caminhava e não podia seguir, porque não enxergava, ele conhecia Jesus. E o paralítico, que poderia ver e via todas as coisas, ele não tinha essa fé espiritual de entender e reconhecer Jesus. O Evangelho de João tem a sua característica de apresentar Jesus como Deus, como o Filho amado de Deus, o Filho que veio para me salvar e te salvar. O Evangelho de João, ele tem essa narrativa de trazer esse Jesus, o Jesus misericordioso. João é o discípulo amado de Jesus, o discípulo que fala do amor de Deus para nós, esse amor de Deus que habitou entre nós, esse amor de Deus que se fez carne. Como eu posso entender que um Deus tão grande veio fazer parte da nossa vida? Eu quero falar para você que está nos acompanhando em casa, Deus faz parte da sua casa. Repita comigo, fala assim, Deus faz parte da minha casa. Deus faz parte da minha casa. E cada vez mais, como eu posso colocar Deus na minha casa? Exatamente. Você pode estar perguntando assim, mas Renata, Marcos, como que eu sei se eu sou íntima do Senhor? Nossa relação com Deus, diz na Bíblia, que existem dois tipos de relação com Deus, né? Filial e esponsal, mas é a relação esponsal que mais parece dizer que é o que seremos, né, no céu. E como é que é essa relação esponsal? Imagina um marido e uma esposa, né? É uma relação que gera vida, é uma relação de esvaziamento de si mesmo, que entrega a própria vida, que une as vontades. Então, é impossível você entender alguém que é íntimo do Senhor, que não gera vida onde está. É impossível alguém que é íntimo do Senhor, que não, quando é casado, une as vontades. É impossível alguém que não é íntimo do Senhor, imagem e semelhança da Trindade, que não faz comunhão. Por isso, irmãos, temos que pedir muito a graça de Deus para ser essa casa da misericórdia que o Marcos falou. Esse rosto do perdão e da misericórdia. É impossível sermos essa casa da misericórdia, esse rosto da Trindade, sermos íntimos do Senhor. Veja, o Senhor, ele encontra o paralítico já curado no templo, ele já não está fazendo mais tradições pagãs, ele já está no templo, ótimo, mas Jesus diz assim, olha,
Não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Essa coisa pior, muita gente pensa que é ele ficar paralítico novamente. Mas essa coisa pior é ele não conhecer Jesus, ele não reconhecer Jesus. Já pensou, Jesus passa por ele e ele de novo, aquele que me curou, não sabe nem o nome. Nós podemos correr o risco de conhecer Jesus hoje e esquecer dele amanhã. Isso é uma coisa pior, porque infeliz daquele morno, conheceu Jesus e amornou, seja quente ou frio. Nós precisamos ser esse rosto da misericórdia com a sese na nossa conversão. Claro, lembrando agora do que o Papa João Paulo II fala da lei da gradualidade, nós nos convertemos aos poucos. A gente precisa ter essa misericórdia também com o outro. Quantas vezes a gente é muito duro com o outro, espera respostas muito rápidas. Mas esse rosto da misericórdia que se compadece com os irmãos lá. Ah, mas está muito longe a Europa. O que tem a ver comigo? Ah, Petrópolis. Nossa Senhora. A gente precisa entender que nós somos um corpo. Então, esse rosto da misericórdia que sente, que abre o coração para ser íntimo. Mas não é uma intimidade, aí a gente falava daquilo, né? Daqueles relacionamentos que não são íntimos, né? Exatamente. Jesus, ele quer me curar e quer curar você. E essa cura, ela passa por uma intimidade. Nós estamos na quaresma, é tempo de retornar, é tempo de retomar a vida, é tempo de pedir perdão, é tempo de perdoar. Eu não posso, gente, por estar aqui pregando, por estar aqui partilhando a palavra de Deus e não perdoar o meu irmão. Não perdoar a minha esposa não me perdoar. Eu preciso ser esse sinal de Deus. Você precisa ser esse sinal de Deus. Esse amor trinitário, esse amor de casa da misericórdia, é um amor que, independentemente daquilo que aconteceu com você, como a gente narrou desse paralítico, Jesus não viu a condição de que ele estava acreditando em uma tradição, de um movimento nas águas. Ele foi até aquele homem e curou. Nós somos sinais desse amor de Deus, desse amor, dessa misericórdia de Deus. Então a reflexão que eu trago para mim é: Marcos, o seu coração está aberto à misericórdia de Deus? Marcos, o seu coração está aberto ao outro? Porque, gente, está próximo com intimidade ao outro, esse Deus, como eu falei, que ele se rebaixou para nos sarar a nossa carne, a nossa humanidade, essa humanidade ferida, essa humanidade marcada pelo pecado. E como o mundo está cada vez mais querendo destruir as famílias, cada vez mais querendo destruir a sua casa, sim ou não? Sim ou não? Querendo destruir a minha casa. Mas, Marcos, presta atenção, e eu estou falando agora para mim também. Muitas vezes, se deixar íntimo da outra pessoa, essa intimidade requer também eu suportar também a realidade do outro. Jesus, ao chegar perto daquele homem, será que aquele homem estava mesmo perto da piscina? Porque ele, perto da piscina, ele demorava de chegar perto da água. Aquele homem estava com mau cheiro, sim ou não? Jesus não falou assim: olha, se veste primeiro, se limpa, passa um desodorante aí, que eu vou chegar perto de você. Como Jesus fez também com aquela mulher pecadora. Não tem a parábola da mulher pecadora? Que foi pega em adultério, e os próprios fariseus trouxeram na frente, como pegadinha a Jesus, falando assim: olha, ela foi pega em adultério. Jesus, abaixado ali, escrevendo, ele deu: quem não tiver a primeira pedra, quem não tiver o primeiro pecado, que atire a primeira pedra. Jesus escrevendo ali na terra, naquela terra ali, significava assim, Jesus ainda tentando entrar no coração daqueles homens, porque nós fomos feitos da terra, do barro, e aquela terra estava endurecida, porque lá na frente esses mesmos fariseus foi que entregaram Jesus, foi que fizeram toda a trama.
E muitas vezes nós nos isolamos e não nos abrimos ao outro, como o Marcos falou, por feridas. Já já a gente vai começar a rezar. E você que está nas redes sociais nos acompanhando, continue colocando suas intenções, porque o Senhor quer curar o nosso coração de tantas decepções. Eu sentia isso, Deus colocando no meu coração. Mas, Renata, Marcos, como é que eu vou me abrir? Eu não conto mais meus segredos para essa pessoa. Ela me traiu. Meu esposo, ele não me escuta mais. Eu prefiro ficar calada no meu mundo. Olha, o Papa nos alertou, eu não vou ler aqui porque é muito grande, mas ele nos alertou para uma tal chamada Guerra Fria dentro das casas. Um silêncio que parece paz, mas não é paz. Será que sua casa está com uma falsa paz? Uma guerra fria? Porque você fala assim, eu nem vou falar. Eu nem vou... Isso não é intimidade. Isso não é ser espelho da Santíssima Trindade, isso não é casa da misericórdia. Será que você precisa perdoar o seu esposo por aquilo que ele te decepcionou? Porque a ferida faz se fechar. O mundo está ficando mais solitário, as pessoas estão sofrendo, já é uma epidemia no mundo. Você quer fazer parte dessa epidemia? Tenho certeza que não. Deus viu que o homem estava só e viu que não era bom. A Trindade é família, a Trindade é comunhão, a Trindade é comunidade. Mas muitas vezes somos feridos e a gente se afasta para não se ferir de novo. É ou não é? E aí você vai tirando as pessoas da sua vida. Mas é preciso deixar que o Senhor, assim como aquele paralítico, o Marcos falava quando a gente estava rezando por essa pregação, nós somos esse paralítico. Que a ferida faz a gente paralisar e que a ferida faz a gente não enxergar Jesus, porque ele estava diante do Messias e não reconheceu, ele só ficou com a cura, mas ele não reconheceu e ainda disse para o fariseu, aquele que me curou, aquele ali que me curou. Ele só reconheceu Jesus no templo, depois. Então, a nossa cegueira espiritual, as nossas feridas, os nossos pecados, nos faz não ver Jesus, nos faz a gente se fechar. O homem ficou anos e anos isolado. Senhor, eu não tenho ninguém. Até que ponto ele se isolou e até que ponto abandonaram ele? Nós precisamos deixar que o Senhor venha, porque ele já está batendo na porta do nosso coração. Exatamente o que Jesus queria era a salvação da alma daquele homem. Para que não te aconteça coisa pior. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí Renata falava, coisa pior do que estar daquele 38 anos ali, parado, paralítico, esperando alguém, é perder a salvação. Exatamente. Muitas vezes, gente, a gente espera no outro, no vizinho, no irmão de comunidade, na esposa. A gente espera, mas nós não buscamos a Deus. Você quer amar o outro, ame a Deus. Na palavra de João está escrito, aquele que ama a Deus também e não conhece o seu irmão, é um mentiroso. Não adianta também você se refugiar debaixo do altar e não conhecer o seu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. E eu estou falando para mim, se permita gastar um tempo de conhecer um pouco o seu irmão. Aqui na comunidade nós temos um hábito, que inclusive por essa pandemia toda, a gente parou mais um pouco, de ir na casa um dos outros, jantarmos junto, fazer um lanche, uma partilha comunitária. Mas deixa eu falar uma coisa para você, escreve uma carta, para um pouquinho com as redes sociais ali, e diz que conhece o irmão ou a irmã, só dando like. Manda uma cartinha para ele. Eu costumo falar com a Renata que meu gesto de amar é fazendo as coisas para ela. Comida. Gosto de fazer comida, alimento. E as pessoas que me conhecem sabem. É meu gesto de amar. É meu gesto de bater no seu coração. Eu posso entrar? Porque Deus não nos fez para estarmos sozinhos.
Deus nos fez para estar com o outro. Deus nos fez para estar junto. E o grande mal, o demônio, ele quer colocar situações, objetos, tecnologias, enfim, tantas coisas, filmes, televisão. O que te afasta da presença de Deus? O que te afasta de buscar a Deus? Tenha certeza de cada vez que você está fugindo de Deus, você também está fechando a porta a um pobre, a alguém que quer entrar no seu coração. Se você diz que ama a Deus que você não vê, como você vai amar o seu irmão? Então, ser sinal da Trindade, desse amor misericordioso, como diz na carta apostólica do tempo da misericórdia, no ano jubileu da misericórdia, misericórdia et miséria, o encontro da misericórdia e a miséria. A misericórdia é Deus, a miséria sou eu. Eu preciso mudar, antes mesmo de julgar a situação de tal pessoa, antes mesmo de julgar a situação, porque poderia ter feito daquele jeito, eu posso mudar, somente eu. A começar em mim. Antes da gente fazer oração, amor, eu queria só ler um trecho do Ângelus, do Papa, em 26 de dezembro do ano passado. É bem curtinho para a gente ir para a oração, depois eu quero falar desse livro e a gente já reza. É um trecho bem curto. É perigoso, Papa Francisco, é perigoso quando, em vez de nos ouvirmos, culpamo-nos uns aos outros pelos erros, quando, em vez de termos gestos de cuidado pelos outros, nos fixamos nas nossas necessidades, quando, em vez de dialogar, nos isolamos no celular. Eu não vou ler mais porque é grande, mas fica aí a orientação do nosso pastor. O livro que vai basear todo o aprofundamento é esse, Aquele que me curou, o Senhor, eu não tenho ninguém, do padre Rafael Solano, está sendo lançado agora pela nossa editora, e essa pregação foi baseada também nessas reflexões do livro, riquíssimo, por sinal, e já está disponível na loja virtual da Canção Nova. Tanto esse livro como o da Fabiana Zambuja estão com promoção de 20%, e você sabe que adquirindo o livro, você ajuda no projeto Dai-me Almas. Queres ser curado? Eu estou fazendo uma pergunta para você e para mim ao mesmo tempo. Queres ser curado? Então fica de pé. Você que está em casa também, queres ser curado? A primeira cura é a da alma. A primeira cura é trazer a sua intimidade original, a sua identidade original, no que leva à intimidade com Deus. Queres ser curado? Escuta Deus. Deixa Deus estremecer aí. Deixa Deus molhar e regar esse barro duro, ressequido. Esse barro que mesmo vendo a piscina, não se aproxima da piscina. Esse barro mesmo vendo a água que dá a vida, não reconhece. Primeiro, levanta teus braços e começa aí, entender em Deus, a sua intimidade com Deus, a sua intimidade concreta, a sua espiritualidade de levar ao outro, mas antes mesmo de levar a Deus, o que rompeu, falamos do pecado original, mas o que tem rompido você não buscar a Deus, e buscar a Deus concretamente, buscar a Deus de corpo e alma, assim, sendo esse sinal para o outro, para aquele que precisa, para os da sua casa. Vai pedindo a graça ao Senhor Jesus, para que possa te derramar sobre mim e sobre você uma água viva, uma água que possa renascer, possa tornar uma pessoa nova, nova criatura, um Marcos novo, uma Renata nova. Como é seu nome? Fale o seu nome. Eu quero ser uma pessoa renovada, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, adentrar nessa quaresma. Eu quero adentrar, Senhor Jesus, nessa quaresma, encarnando, Senhor Jesus, a tua intimidade
Eu quero ser mais íntimo contigo, Senhor. Quero transbordar, porque eu preciso da tua salvação em minha vida, Senhor. Eu quero alcançar, Senhor Jesus, a tua misericórdia. Eu quero levar a tua misericórdia também aos outros, aqueles que me feriram. Se você tem pessoas que te magoaram, se você tem pessoas que te traíram, se você tem pessoas que falam mal de você, se você tem pessoas que deixaram de falar por você, entregue ao Senhor Jesus. Deixe Deus fazer, deixe Deus se movimentar. Ora lá balaxala baralá, canta lá xarabaralá, e nessa atitude de deixar Deus fazer, assim como você está, canta se entregando e permitindo Deus fazer. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, canta pra ele, vai. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu sei que muitos de nós, por esta falta de intimidade, vamos sendo lançados ao chão. E esse lançar ao chão, ou ser lançado ao chão, é fácil de se perceber quando a sua vida vai perdendo sentido, quando a sua vontade vai enfraquecendo, quando a sua fé vai diminuindo, quando tudo se torna maior do que o próprio Deus na sua vida. Falta intimidade, falta intimidade, falta se aproximar dEle. Por isso hoje é um momento propício para que você possa fazer isso. Vá dizendo com as suas palavras: Senhor, eu quero me aproximar de novo de Ti. Eu quero, Senhor, caminhar até o Teu encontro. E mesmo se eu estiver como aquele paralítico, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para que o Senhor possa olhar para mim. Eu quero chamar a sua atenção, Senhor. Sim, vem olhando para mim, para a pobreza, Senhor, Eu quero, Jesus. deste homem que eu sou, miserável, Senhor, mas hoje eu estou aqui pedindo que o Senhor olhe para mim, porque eu quero me tornar um pouco mais íntimo, eu quero me aproximar mais do Teu coração. Sim, Senhor, eu venho lhe pedindo agora, e Te dou toda a liberdade que o Senhor precisa. Eu sinto que o Senhor nessa tarde, se o ministério pudesse ficar no instrumental, eu sinto que nessa tarde o Senhor quer curar muitos de decepção, relacionamentos que te decepcionaram, pessoas que não conseguem se relacionar com Deus Pai, pessoas que quando vão rezar só falam Jesus, mas não falam Deus Pai por causa de uma decepção com o Pai. Que quando a gente falava aqui da Trindade, você teve dificuldade de pensar em Deus Pai, porque geralmente você se refere a Jesus, ao Espírito Santo. Eu sinto que o Senhor está curando você, assim como
daquele dia que ele foi ao encontro daquele paralítico, você que tem uma mágoa que está paralisando você de ir ao encontro de alguém que há muito tempo você não fala e que nessa pandemia você ficou com medo dessa pessoa morrer. Muito medo dessa pessoa morrer. Familiares que não se falam há muitos anos. Pessoas que estão paralisadas na mágoa. O Senhor convida a sermos casa da misericórdia e nessa quaresma você vai ter força, mas não sua força de perdoar essa pessoa. Porque você está andando fisicamente, mas você está como aquele paralítico. E o Senhor diz para você: levanta, pega a tua maca e anda. E essa maca é o peso da mágoa. Essa maca está te fazendo doente fisicamente. Você está doente fisicamente. Você foi aos médicos e não sabe o motivo da sua doença. E eu digo para você, minha irmã, você está doente porque você precisa perdoar o seu familiar. E você pode estar dizendo assim: mas é impossível. Sim, humanamente é impossível, mas para o Senhor não é. Nessa quaresma, você precisa perdoar essa pessoa que há muitos anos você não perdoa, porque essa é a graça de ser casa da misericórdia. Essa é a ação trinitária do perdão e da reconciliação e da compaixão. Não vai ser por você, meu irmão, não vai ser por você, mas vai ser pela graça de Deus. Nós não perdoamos em nosso nome, nós perdoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só assim podemos dizer que somos íntimos do Senhor. Deixe o acesso livre para o Senhor e Ele vai te dar a graça de perdoar. Nós podemos cantar novamente o início dessa música, dando acesso livre ao Senhor. E você vai pedir, pensando nessa pessoa, a graça de perdoar esse parente, essa pessoa nessa quaresma. Cantemos novamente, mas cante como você nunca cantou essa música, dando livre acesso ao Senhor, para Ele te dar a graça de perdoar. As portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. O Senhor ainda toca no coração de um pai de família que estava deitado, estava acomodado no seu pecado. O Senhor está te levantando, está te tirando dessa maca, está te tirando desse chão e falando para você: vai e anda, vai e anda. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.